Olá, sejam muito bem-vindos ao Deep Growth, podcast que aborda com profundidade o crescimento acelerado das empresas. Eu sou Gabriel Costa Mineiro e eu tenho o prazer de receber aqui hoje a Tati Gracia, que é executiva de marketing, analista comportamental, autora e mais um tanto de coisas que nós vamos falar hoje. Tati, que bom te receber aqui. Muito obrigado. Gabi, finalmente esse momento chegou, né? Chegou. Eu parei de enrolar. Né? Pois é. Mas conseguimos. Ainda pegamos o fim do ano. É isso aí. Tô super feliz de você estar aqui. Eu acho que você tem uma história muito pouco ortodoxa, né? De carreira, vamos botar assim. E eu quero explorar várias dessas coisas. Mas a primeira, que eu já fiquei muito surpreso quando a gente se conheceu alguns meses atrás, é que você participou de um momento, acho que no Brasil, muito único. E eu falo que o Deep Growth ele é o podcast que eu fiz para eu fazer as perguntas que eu quero fazer e que eu quero saber. E aí, desde que a gente se falou e depois, quando já estava ensaiando de você vir aqui, eu falei, eu preciso gastar uns minutos para entender como que foi criar uma empresa de tecnologia no início dos anos 2000, final dos anos 90, início dos anos 2000, num mercado que hoje é super hypado, né? Total. E então foi super inovador na época. E aí depois você tem uma mudança de trajetória para empresas maiores, mais tradicionais, tal. A gente já vai falar nisso, mas o que foi esse momento aí, para quem está ouvindo, tão icônico no Brasil? O que você criou lá atrás, velho? Bom, Gabi, senta que lá vem história. Então, afinal de contas, essa é a conversa, né? Então, eu sou carioca, já acho que não sei se ainda dá para perceber. Nunca sei se ainda dá. Mas, enfim, estava lá no Rio, eu fazia comunicação social na PUC-Rio. E a minha primeira história, antes de criar, né, a primeira startup que eu já te conto, já vamos falar sobre isso, é da origem. Na verdade, eu comecei a minha carreira trabalhando num call center. E eu trabalhei no primeiro call center de internet do Brasil. Caramba. Numa época que talvez para alguns não vão lembrar, mas era um call center onde a internet ainda era discada. E tinha o trim, e quando caía a conexão, você tinha que ligar para algum lugar. Naquela época ainda existia muito 0800, viu? Não era tudo 0300 ainda, né? E aí eu fui trabalhar lá, nesse call center. E nesse call center, foi um call center que atendia vários provedores de internet no Brasil. Por exemplo, aqui em São Paulo tinha a UOL, América Online, no Rio tinha Mandic aqui em São Paulo também. Lá no Rio tinha OpenLink, Domain Internet, enfim. Era uma época que a internet você tinha por região, né, pelo país, você escolhia qual era o seu provedor, você pagava um plano, e aí quando não funcionava o plano, você tinha que ligar em algum lugar. Para reclamar. Assim, esse bloco de não funcionar e ter que ligar para reclamar tá firme e forte até hoje aí, com as internet, né? Mas tudo bem. A vida que segue. A internet tá melhor, mas isso aí não mudou. Exato. E aí, nesse momento, o que aconteceu? Eu fui trabalhar no call center e eu passei, vou te dizer, viu, cara, muitas horas ouvindo reclamações. E de todas as naturezas. Né? Então, se você parar para pensar que um call center 24 horas e eu estava lá com o fone de ouvido, esperando as ligações, de manhã era um tipo de reclamação, de tarde era outro tipo de reclamação, de noite era outro tipo de reclamação e de madrugada. Era sem leis, né? Sem leis. E como sempre, num call center, você está lá para atender, não importa qual é a causa, a sua missão é atender aquela pessoa. Cara, e ali, ouvindo muito as pessoas, entendendo muito começando a tatear esse universo do comportamento e começando a ver, né, a importância da internet na vida das pessoas, eu comecei a entender que a tecnologia estava a serviço de algo maior. Muito bem, passada essa história do call center, eu trabalhei num provedor de internet, que naquela época se chamava assim, provedor de internet, e dali, então, eu resolvo empreender. Eu saio desse provedor e vou criar o primeiro site de relacionamento do Brasil, chamado Par Perfeito.
que eu sempre brinco, que é o vovô do Tinder. Vovô, nem pai, né? Vô, né? É vô, o que me traz algo muito legal, porque agora já começa a ter uma busca pelas pessoas 50 a mais querendo encontrar sites de relacionamento que conectem com essa geração e não mais esses sites de relacionamento que são, né, bastante jovens, digamos assim. Muito bem. E aí eu fui construir, então, né, com os meus sócios, o primeiro site de relacionamento. Foi um momento muito marcante na minha vida, confesso para você, porque naquele momento, naquela história, por um lado tinha tecnologia, uma tecnologia que hoje se fala um pouco mais, né, nos códigos abertos, fala-se de Java e tudo mais, mas a gente está falando de 20 anos atrás. Sim. E eu tinha a missão de ficar com a parte de marketing. Então, e marketing naquela época não era um marketing automatizado, não era um marketing de performance, não existia isso. CRM, não sei nem se tinha essa sigla ainda. Né? Então, eu tinha que construir o conteúdo do Par Perfeito. Então, eu era responsável pelo conteúdo e eu era responsável também, eu era o cupido do Par Perfeito. Não era o ChatGPT. De jeito nenhum. Não estava automatizado no Personalization at Scale. Não existia isso. Então, eu recebia e-mails diariamente de pessoas, através, né, de pessoas que queriam conversar sobre relacionamento, de pessoas que tinham dificuldades de relacionamento. Então, naquela época, ainda sem saber sobre isso, eu estava tratando de fobias sociais. Né? Pessoas que tinham dificuldade de se relacionar, pessoas que estavam precisando de ajuda para encontrar um outro par, um outro parceiro ou uma outra parceira. E no final das contas, aquilo foi começando a me encantar e aquilo, enfim, era a tecnologia a serviço do ser humano de ajudar as pessoas. Ainda que naquela época existisse muito preconceito, as pessoas não queriam muito falar que usavam Par Perfeito, elas tinham vergonha, né, de falar, estou num site de relacionamento. Porque devia dar essa sensação de última opção, assim, né? Do tipo, pô, você não conseguiu pelos meios tradicionais. Exatamente. E olha só, né, como o mundo dá voltas, né? 20 anos depois, o meio tradicional é isso, quando você vai por outro caminho, que é o caminho esquisito, né? Pausa nesse episódio incrível pra gente fazer o jabá dos nossos patrocinadores. O primeiro é o nosso patrocinador de sempre, o Super Coffee, feito pela nossa queridíssima Cafeinarme. O Super Coffee é uma bebida energética para você que quer ter um maior desempenho físico e mental, seja para o esporte, para trabalhar ou para estudar. E tem cupom de desconto nosso, hein? Anota aí, DG Podcast. O segundo patrocinador é a gente mesmo, mas com um produto especial, o GLA Empresas. A gente sabe que liderar um time é um grande desafio e erros estratégicos aqui em Marketing Growth podem custar muito caro. E aí, pensando nisso, a gente criou um produto que é um mix ali de consultoria de growth e desenvolvimento do seu líder e do seu time. A gente aqui do GLA vai entrar no seu negócio, entender como ele funciona, te ajudar a identificar onde que estão essas alavancas de crescimento, criar um plano de ação para você e desenvolver a liderança de growth do seu time com os nossos conteúdos e a nossa comunidade. Isso tudo por um preço que cabe no orçamento da sua empresa, até mesmo para quem está começando. Acesse o link aqui na descrição para você conversar com a gente e saber mais. E o nosso último patrocinador é a caixa de ferramentas mágicas aqui do GLA e de todo profissional de Marketing Growth, o nosso queridíssimo Merlin. O Merlin é uma plataforma no-code que dá autonomia para os times de Marketing Growth construírem ferramentas sem precisar de desenvolvedor. Você pode usar o Merlin para gerar e qualificar seus leads, recomendar conteúdos no blog, recomendar produtos no seu e-commerce, fazer quiz, calculadora, pesquisa, programa de indicação e muito mais. Dá para fazer tudo com o Merlin. E com essa autonomia, os times ganham velocidade, eficiência e conseguem fazer muito mais experimentos. Clica aqui no link da descrição para você conhecer o Merlin e descobrir como que a gente pode te ajudar. E que é muito louco isso que você falou, eu nunca tinha parado para pensar nisso, e é isso, né? Por que você vê a tecnologia e talvez um site dessa natureza como algo que pudesse ser uma derrota do ser humano? Muito pelo contrário, deveria ser visto como um suporte ao ser humano, né? E ali naquele momento eu começava a ver que era possível ajudar muita gente. Eu casei muita gente. Que doideira, Eu né? casei muita gente. Já aconteceu uma vez, eu estava dentro de uma empresa que eu trabalhava e veio uma pessoa, não esqueço nunca, eu estava no café da empresa, pedindo um café, a pessoa bateu nas minhas costas e falou: "Oi, você é Tati Grácia?" Eu falei: "Sim." "Ah, só queria te dizer que hoje eu sou casada por causa de você."
Eu falei, uou, parabéns. E espero que esteja tudo E bem no espero que casamento. esteja tudo bem. E até hoje, Gabi, eu ainda encontro muitas pessoas quando eu falo que eu fui uma das sócias fundadoras do Par Perfeito, fala assim: ah, meu pai usou, ah, minha mãe também, ah, eu tenho um tio, ah, fulano casou. Gente, isso pra mim é uma alegria tão grande você ver que você pôde de alguma forma impactar, espero eu, positivamente a vida das pessoas, que É que é positivamente. Se depois as coisas não dão certo, eu acho que isso depende do canal de aquisição, né? Da origem ali. da origem. Na prática, eu acho que a grande promessa, né, era de fazer boas conexões, de Exatamente. pessoas sejam de perfis e interesses em comum, não sei exatamente qual que era o critério que a Tati GPT usava na época lá, mas era muito mais um mecanismo de vencer essas barreiras iniciais, provavelmente, né, da Sim. conversa e tal. E, cara, depois cada um faz o que é da vida, né? Então, beleza, casou? Pô, agora a resposta é sua, não quero essa bucha, né? E naquela época, na tecnologia, a gente criou um site baseado no perfil de matchmaking. Então, era super interessante e inovador para a época, porque não era sobre um site que você entrava e fazia uma busca de pessoas. Via o catálogo, e né? via o catálogo de pessoas que você que tinha interesse. Não. Era, de fato, uma tecnologia que provocava afinidades. Então, se você estava buscando aquele perfil e tinha alguém que estava buscando o mesmo perfil que você, ou que era você, a gente era do fazia... perfil buscado, né? Exato. A gente fazia o quê? Um grau de afinidade. O que eu acredito demais, porque afinidade, para mim, é um dos temas mais contemporâneos até hoje. Né? Que você olha e fala, puxa, eu tenho afinidade com você. Né? Isso é muito bacana. E naquela época não era assim. Então, a plataforma foi a primeira plataforma de matchmaking do Brasil, que dava por grau de afinidade. E ali dentro era incrível. A gente criava tecnologias ainda não existentes. Então, você entrava no Par Perfeito, chat, por exemplo, lá entrava, dentro. tinha o chat lá dentro. É muito doido, porque isso parece que é muito óbvio hoje, mas, gente, é outra parada. É realmente muito revolucionário ali, né? Era muito revolucionário, porque era uma época de mundo, né, do Matrix, do lançamento de Matrix, da pílula azul e da pílula vermelha. Né? Então, foi uma época de mundo realmente de disrupção, assim. foi. Que ninguém entendia, de fato, o que a gente estava fazendo. E aí, puta, vem 200 mil perguntas na minha cabeça. E vem perguntas desde do tipo, para esse negócio funcionar bem, você precisa de densidade, né, de gente, porque se eu tô buscando algo ou seja, não tem gente com afinidade ali, pronto, já não é útil para mim, né? É bem a dinâmica de todo marketplace, você precisa de densidade para coisa funcionar. Então, para ter densidade, você precisa trazer usuário. E aí, né, como a gente está falando aqui, né, de crescimento, já me vem uma pergunta imediata que é, como que esse tipo de negócio crescia 20 anos atrás, uma vez que a gente não tinha as dinâmicas ali que a gente tem hoje de aquisição. E junto disso, porque aí talvez você conecte os mundos, como que era, além dessas questões culturais, como que era empreender numa época que uma escassez de dinheiro absurda do ponto de vista de capital de risco e tal, e ainda passando pela bolha, né, de tech, a .com, dos anos 2000 ali, então o quanto que também não parecia ser uma empresa de bolha como inúmeras foram, né, as americanas, por exemplo. Foram muitos desafios, Gabi, e te confesso que hoje, a momento presente, essas perguntas não passavam na nossa cabeça 20 anos atrás. Então, assim, a gente teve um aporte de capital, né, de estrangeiro? Não, nacional, de alguns investidores, mas era tudo ainda, não existia esse tema série A, série B, não existia isso. Sim. Era, eu curti a ideia, eu gosto da ideia, vou colocar dinheiro nessa ideia. Parece bom, vamos lá. Né? Então, é mais ou menos isso a resposta de como colocar dinheiro.
né? Obviamente, a gente também tinha muita dificuldade de trazer usuários e trazer densidade. Ainda mais num site que, entre aspas, era meio clandestino, porque ninguém queria ficar divulgando. Oficial, não tinha um member get member ali. Não tinha um member get Não tinha, né? Mas no fundo, a gente começou a crescer. Começou a crescer e foi indo. E quando as pessoas viam que mais do que um site de relacionamento era um site que era uma rede de apoio, era um suporte, aquilo começou a crescer. Então, por exemplo, eu recebi uma média de, sei lá, 30, 40 e-mails, né, por dia, como Cupido. O negócio começou a aumentar. E não é que aquele lá eu resolvi e acabou. A pessoa começou a fazer terapia no site. A pessoa começou a usar o Cupido humanizado, porque, de novo, não era uma tecnologia, era um ser humano por trás, escutando a história de alguém e tentando trazer algo. Achar alguém ali para... E às vezes aquela pessoa estava ali e ela iniciava por querer encontrar alguém, mas no final, muitas vezes acontecia dela resolver a sua própria situação, sem ter que encontrar alguém. No fundo, ali, muitas situações de Cupido foi, olha, talvez não seja isso que você esteja buscando, não é um outro alguém. Talvez você esteja buscando um autoconhecimento, talvez você esteja vivendo uma parte da sua vida que você tenha que refletir um pouco mais. Será mesmo que você tem que estar com outro alguém ou será que você tem que, né, viver um pouco mais a sua história, repensar a sua história antes de já sair procurando um outro alguém? Mas o quanto que vocês entravam nessas questões? Por e-mail. Não, mas o quanto? Praticamente todo mundo que... Não, eu entrava e depois, quando começou a crescer, a gente contratou uma psicóloga que começou. Mas era tudo, e-mail, não tinha... E como que monetizava? Então, o site começou a monetizar depois que a gente começou a ver que existia essa possibilidade de fazer o matchmaking e você na hora que a pessoa se encontrava com o par, aliás, eu não te contei essa história que foi uma inovação também, quando você falou porque tinha um chat. Sim, o que era inovador naquele momento? Era, na hora que você entrasse no chat, você saber que o seu par perfeito também estava conectado. Estava online, na prática. Que hoje parece muito simples, porque a gente vê lá no WhatsApp, você consegue ver que a pessoa está online. Isso há 20 anos atrás não tinha tecnologia para isso. Com certeza. Então, quantas vezes você entrava num site e você não sabia quem estaria online? O que esperar, né? Vão me responder, não vão me responder, não vão me responder, a pessoa tá, não tá. Não. Então, a gente conseguia dizer para a pessoa, olha, a pessoa está online, né? E por que eu estou te contando essa história? Porque quando a gente conseguia encontrar a afinidade, o matchmaking e fazia a situação online, a gente conseguia, naquela época era banner que se monetizava, era através dos banners, né? Então a gente vendia os espaços publicitários e muitas vezes ou era para um chocolate, ou era para uma flor, ou era para uma joia, a depender de quanto estava fortalecendo aquela relação. Então foi uma época de muita inovação, muita disrupção, muito... Olha, eu vou te falar, e muita coisa que não estava sendo, assim, totalmente estruturada e pensada, como uma jornada. A pergunta que já estava na minha cabeça é, hoje a gente tem tanto talvez roadmap é a palavra meio forte, tem os produtores que não gostam, mas no mínimo uma visão de produto e mais ou menos um caminho você tem que ter. E a gente também tem hoje no mundo... uma lógica de bench, né? Então eu vou fazer um benchmark aqui, como que, cara, vocês têm uma solução parecida, não é a mesma coisa, mas na Espanha tem outra na Turquia e tem outra nos Estados Unidos. E aí com isso eu falo, o cara tá fazendo isso. A sensação que eu tenho é que era nada disso, era tudo, vamos sentindo as dores, dá pra fazer, vamos construindo, era assim mesmo? A gente se inspirou no Match.com, que tinha lá fora, nos Estados Unidos, e que era um super case lá fora, e eles monetizavam muito forte, porque o que aconteceu? E aí depois entra a minha segunda parte da história. Mas o que esse site fez de tão interessante? Depois que ele entendeu que as pessoas estavam se conectando por relacionamento e as pessoas estavam cada vez mais engajadas no site, o que eles fizeram? Deixou de ser um site gratuito e passou a ser um site pago. Então, essa era a monetização da época. E aí, a taxa de conversão era violenta. Porque você está falando de relacionamento. Sim. Você vai sair, de repente? E às vezes você... eu não faço ideia quanto que era de preço, mas costuma ser
uma relação meio assim do tipo, pô, se eu vou tomar um café com alguém ali um dia, provavelmente já paga a parada. Eu não faço ideia como que era price na época. Não, né? E, na verdade era como se fosse um FII mensal, né? Uma assinatura uma mesmo. assinatura, era uma assinatura. E altamente inteligente, porque um dos conteúdos mais importantes que era sobre se relacionar. Então, a monetização veio por aí, mas nessa parte eu já estava fazendo outro projeto na minha vida. E eu acredito muito, mas na verdade, assim, essa parte, para mim, quando eu comecei a te contar sobre o Par Perfeito, ela foi tão marcante na minha vida que depois ela delineou quase toda a minha história. Né? Porque você entender que existe um ser humano por trás de um website, de uma ferramenta... ID, né? Exatamente. E quando você consegue enxergar o ser humano por trás do código, que para mim é emblemático, Neo fazendo isso na cena de Matrix, quando ele entende e lê o código, ele muda o sistema. E é exatamente isso que aconteceu na minha vida. Quando eu comecei a entender que por trás da internet, da tecnologia, tem um ser humano, cara, aquilo para mim foi muito transformacional. Então... A tecnologia acaba sendo muito mais o meio ali, o jeito talvez mais fácil, mais acessível, ou que desperta menos as fobias ali, mas no fim do dia ainda muito sobre resolver problemas bem fundamentais, bem profundos das pessoas. Totalmente, sem querer polemizar, mas já polemizando, o que não pode acontecer, que trazendo a momento presente, é a gente achar que por trás da tecnologia, né, tem um robô. E se a gente continuar nessa pegada, né, do ChatGPT, de todas as novas ferramentas de inteligência artificial, eu sou super usuária. Eu já deixo claro aqui. Adoro. Mas aquilo tem que ser muito mais para te provocar do que para você achar que aquilo ali, por trás, tem um ser humano e que... O que você vai fazer? Né? E é um pouco do que a gente vem conversando muito. O grande risco disso tudo é você começar a reduzir as suas interações, as suas conexões, as suas redes de apoio. E você achar que é suficiente se manter ali naquele isolamento, conversando com a inteligência artificial e ela solucionando os seus problemas. Eu ainda acredito que quem soluciona o problema não é a inteligência artificial. Até porque a inteligência artificial ela é baseada em fatos do passado. O ser humano é baseado em fatos do futuro, mais conhecido como sonhos. E se a gente não sonhar, a gente não vai conseguir realizar. Acaba tudo. Quando você até falou que você, quando chegou essa parte da monetização em si ali do Par Perfeito, você já estava em outros projetos. Falando em sonho ali, o que assim, dá para ver que você tem um apego interessante pelo projeto em si, mas o que estava faltando que você não conseguiu encontrar lá que te fez mudar, sabe? O que você sonhava que ele não estava entregando? Na verdade, eu tinha tudo ali, mas aconteceu uma coisa muito inesperada na minha vida, um projeto muito grande, né, apareceu e eu não consegui recusar tentar fazer esse projeto acontecer. E um pouco da história, como a gente conversava, eu morava na Barra da Tijuca, o Par Perfeito era lá, inclusive, né, ali no Cita América. E eu morava com meu pai, naquela época não tinha celular, não tinha, né, todas as tecnologias. E eu estava na sala da casa do meu pai um dia e tocou o telefone, literalmente o telefone toca, né, mas não o celular, o telefone, o aparelho. Tocou o telefone e foi um convite que eu recebi para vir lançar o primeiro carro pela internet no Brasil. Naquela época, como você mesmo mencionou, não tinham tantas pessoas que trabalhavam com internet, que entendiam de internet. As pessoas não sabiam muito bem nem o que era isso, né? Só uma pausa, desculpa te interromper. É muito, assim, eu não condeno as pessoas, mas é muito interessante a gente olhar para trás e tem vários vídeos que agora estão hypando, que é, por exemplo, tem um que o Bill Gates está explicando o que é a internet e a visão do futuro, do não sei o que. E era num talk show, se eu não me engano. E claro, o cara tava fazendo o papel dele também de divertido e humorista engraçado e tal. Mas o Bill Gates ia explicando, ele falou, aí o cara, tipo um rádio. Aí o Bill Gates falava não sei o que, tipo não sei o que, tipo, que coisa inútil, já tem tudo isso, né?
E é muito louco, porque é uma disrupção muito grande, só que logo no início, realmente, é pouquíssima gente que consegue vislumbrar de fato aquilo que está ocorrendo, né? Então, quando você fala que pouca gente sabia de internet... Pô, primeiro que foi a Ford, né? Foi. Até explicando o que a gente estava conversando antes, porque há pouco tempo aqui eu entrevistei a Juliana Tubino, e a Ju, ela foi da Microsoft muitos anos, e depois ela foi para a RD, onde a gente se conheceu. E aí, muito da pergunta que eu fiz para ela foi: por que você mudou de uma empresa gigante, mais tradicional, para um mundo mais tech e tal? E aí, para os nossos ouvintes, eu perguntei para a Tati ali, eu falei: Tati, você fez um movimento contrário, de vir do mundo tech, startup e ir para empresas muito grandes. E aí, a primeira foi a Ford, depois Natura e depois Mondelez, né? É isso. E aí, na verdade, que você quebra um pouco até a minha lógica. Eu falei: pô, o que você gostou tanto em empresa grande? Ela: então, não foi bem assim. E aí vem essa história, né? Exatamente. Eu não vim para uma empresa grande. Na verdade, eu vim para São Paulo, eu tinha 24 anos. E eu vim, na minha cabeça, eu estava vindo para fazer um projeto, né? Que era lançar o primeiro carro pela internet no Brasil. Que também é uma inovação gigantesca, 20 anos atrás. Gigantesca. A gente está falando por volta ali dos anos 2001, 2002, ou seja, bastante tempo atrás. Numa cidade que eu vim com a minha irmã, né? Eu tenho 2 irmãs, eu tenho uma irmã mais nova, eu sou a mais velha de 3 meninas. Eu vim sozinha com a minha irmã. E, cara, eu cheguei aqui para trabalhar em São Bernardo do Campo. Pra você ver o nível que eu estava, eu dei ré na Anchieta, porque eu não sabia onde era e não tinha o Waze. Eu dei ré na Anchieta até encontrar a saída, né? Cheguei toda errada, né? Cheguei totalmente errada. Uma carioca de 24 anos. Perdidaça, com uma roupinha, né, da Farm, num portal de ferro gigante, com o maior frio. Tava muito frio quando eu cheguei. Eu cheguei, era maio, sei lá, junho por ali, já era um frio desgraçado, né? Aquele vento, aquela coisa assim, né? E eu falei: gente do céu, o que é isso? Aí entrei numa montadora. Um ambiente altamente masculinizado, né? Eu não tinha um terninho sequer, tive que comprar. Aí eu conheci o famoso shopping, como é que é? Ibirapuera, ali no Ibirapuera, shopping Ibirapuera, né? Era por aí, porque todo carioca, quando vem para São Paulo, primeiro começa morando em Moema, né? Então tem essa prática, perto do aeroporto. De alguma natureza também. E o bairro é quadrado, né? Então, assim, a gente não se perde tanto. Então, foi ali, era o shopping Ibirapuera. Então, eu fui lá e fui tentar arrumar meu guarda-roupa, a primeira coisa, para poder trabalhar. Você veja, a gente já tem que se adequar, né, a uma cultura e um contexto. E para mim era lançar o carro pela internet, não era sobre me adequar. E aí eu fui percebendo que, no fundo, mais do que saber fazer o trabalho, eu tinha que ser aceita, que eu tinha que, né, vencer alguns, né, preconceitos. E aí eu tô falando de uma menina, uma mulher que está falando de internet, carioca, enfim. Foi uma época de muito desenvolvimento sozinha, em São Paulo. Então, foi uma época de muito, muito aprendizado. Os meus amigos eram os indianos. Quem programava naquela época eram os indianos que trabalhavam na Ford. Então, assim, eu era... Como é que eu era o meu cargo? Eu acho que eu era coordenadora de internet. Acho que era esse o nome. Coordenadora de internet. Incrível. Incrível. Eu acho sensacional. Mas, pelo menos... Você devia ter botado isso no LinkedIn, desse jeito. Você não acha? Não estava assim, não. Não, eu vou dar uma ajustada. Então. Ajusta lá. Coordenadora de internet. Aí depois virou marketing de internet. Aí já zoou tudo. Mas eu vou te contar que foi uma época muito legal. Por quê? Eu trabalhava na época a Ford trabalhava com a Thompson, né, com o grupo JWT. E a Thompson estava criando um núcleo de mídia digital. E era tudo nesse momento. Tudo acontecendo nesse momento. E aí, estava nesse grupo a Leda, que era a minha atendimento na Thompson. Tava o famoso Igor Puga, que atuava, né, e atua ainda como CMO do Santander. Sim, Era dessa galera que eu tava falando. Que os legal. Malucos, entendeu? Completamente malucos, que ninguém entendia o que a gente estava falando direito. Então, a gente teve que viver um momento de letramento, né, explicar para as pessoas. E nessa história a gente não só lançou o primeiro carro pela internet, como a gente criou o primeiro configurador de carro da internet.
Tipo, você Antes escolher... de Elon Musk, tá? Você escolher cor, escolher essas Tudo. coisas? Você escolhia os acessórios, Que legal. você escolhia a cor, você escolhia o modelo. E não parava aí, né, Gabi? Depois que você escolhia tudo isso, a gente, junto com uma plataforma de CRM, que era a galera da Wanderman, o Gui Ambros, né, o Fê Tarali. Então, com essa galera, a gente já fez uma conexão do configurador com o Banco Ford. Então, a gente já sabia quando que estava acabando, né, o boleto, as parcelas, porque lembrando que carro, naquela época, era o segundo maior bem de consumo. O primeiro, mais desejado, era a casa própria. E depois era o automóvel. O modelo daquele carnê, né? O carnê mesmo, o boletão lá do Banco Ford. O passoco ali do Isso, o livrinho, né? O livrinho, né? E aí, quando a gente já via que faltava X parcelas, né, a gente estimulava através de um CRM, que naquela época nem se falava disso ainda, estimulava através de um CRM, apresentava o configurador, a pessoa montava o carro e já olhando no estoque dos distribuidores... Quem que entregar aquele negócio. Exatamente. Até porque, se não me engano, pelo menos a indústria não pode vender direto para o consumidor, né? A gente não fazia venda direta. Mas você fazia essa inteligência Isso. A indústria de carro, tá, gente? Não é qualquer indústria, não. Então, na prática, o que você fazia é... Primeiro me fala o que você quer. Isso. E aí eu vou ver quem tem, onde você tá, perto de você e tal. Então, essa inteligência comercial também. Inteligência né? super comercial, para você entender o estoque. Então, a gente fazia um B2B, B2C, trabalhando já com um banco, uma financeira, trabalhando com os distribuidores e trabalhando com o consumidor final. Sim. Então, ele conseguia personalizar o carro dele, reduzia o tempo de espera, né, direcionando para os nossos clientes, que eram os distribuidores, e melhorando a taxa no Banco Ford. Sim. Então, a gente ainda conseguia, ele dando continuidade na marca, né, como o segundo carro, o terceiro carro, a gente ainda conseguia... Mais atrativo de taxa, essas coisas. Exato, era um ecossistema. E nessa, Gabi, vou te falar, foi um dos momentos mais incríveis da minha vida. A gente ganhou mais de 3 vezes o Prêmio Best, que agora volta, né? Voltou esse ano. Voltou como o prêmio da internet brasileira, a gente ganhou mais de 3 vezes. A gente fez uma super parceria com o IG. Não sei se você lembra, quando o portal IG, ele nasceu, ele era um portal vermelho. Tinha um cachorrinho e ele era um portal vermelho. Eu só lembro do azul. E que azul é esse? O azul da Ford. É mesmo? Foi uma parceria que a gente fez com o portal, né, o portal IG. Na época o presidente era o Matinas Suzuki, e a gente conseguiu unir forças com o IG. E na hora que o IG deu break-even, foi junto com essa parceria da Ford, o IG deixa então de ser um portal vermelho, passa a ser o portal azul, o azul de Ford, e a gente constrói uma das maiores plataformas de conteúdo, de transação, né, de informação, enfim. A gente fazia live, numa época que não se chamava live, fazia conversas online, né, para tirar dúvida, para explicar. Tudo numa época que, puxa, a gente está falando de muito tempo atrás. Sim. Então, foi incrível. Eu acho que era sobre empreender. O lance do IG eu acho que é bem interessante, porque eles estavam se consolidando ali como um player muito forte de internet no Brasil inteiro. Inclusive, o IG vende internet grátis, né? O IG ali. E, pô... Se você não tivesse o usuário, se você não tivesse a pessoa indo lá no site, não servia para nada aquele esforço todo, né? Então, de fato... E não tinha, né? O Google Ads, não tinha o Facebook Ads, não tinha nada disso. Então, de fato, você precisava de algum mecanismo para gerar audiência. Sem dúvida. Grossíssimo modo, é essa a lógica. Era né? sobre isso. Quando você fala de você ia falar alguma coisa sobre esse bloco? Eu ia falar sobre outras... Não, eu ia te comentar que... Então... Voltando àquela sua pergunta sobre o que me faltava, na verdade não me faltava. O que me trazia e me motivava era a possibilidade de poder empreender e escalar sonhos. Coisas que pareciam quase que impossíveis se tornarem realidade.
né? Então, acho que foi por aí um pouco da minha história na Ford. Foi menos por problema e mais numa oportunidade muito grande, num timing muito específico, mais nessa pegada, né? Logo depois desse projeto do carro, a Ford ela tinha 30% de penetração no público feminino. O oval azul, a Ford Ranger, sempre foi um ícone muito forte da marca. E eles trouxeram um desafio que eu olhei e falei, meu Deus, né? Eles queriam aumentar a penetração no público feminino. Numa época que mulher não escolhia carro. Uhum. Não é sobre hoje que a gente tem, né, todo esse movimento da diversidade, da liderança e tudo mais. Não, era numa época que quem entrava em concessionária era o homem. Uhum. E que decidia o carro era o homem. Quando muito, a mulher ajudava a escolher a cor do carro. Uhum. E entre o Antônio Maciel Neto, que era o presidente, e eu, só tinha homem, né, entre nós. Então eu ganhei um projeto, um dos projetos mais transformacionais com relação à liderança feminina, foi nesse projeto da Ford, porque eles queriam aumentar a marca, o número de mulheres na Ford, na marca, e aí foi quando então eu consegui construir um ecossistema, hoje chamado de ecossistema, naquela época não se chamava assim, mas eu construí, naquela época se chamava de um grupo multidisciplinar dentro da Ford, só de mulheres com todas as áreas. Então eu tinha uma mulher na área de finanças, uma mulher na área de logística, uma mulher na indústria, né, produzindo carro. E tudo que a companhia fazia ou queria trazer como inovação, passava nesse grupo. Então eu tive um grupo interno e um grupo externo de conselheiras mulheres. Tinha a Hortência, do basquete. Então tinha a própria Cris Arcângeli. Então era um grupo externo. Eu vou te dar um exemplo muito concreto, que eu adoro esse exemplo, né? A gente estava para lançar o EcoSport. E o EcoSport ia ser o primeiro jipinho brasileiro. Muito bem. E por ser um jipinho e tem todo um style, não sei o quê, existe uma discussão sobre a cor do banco, de couro. Qual era a cor que ia ser o couro? Sob perspectiva masculina, seria a cor clara, né? Que é aquela cor mais bege, que traz aquele status, sofisticada, aquela coisa toda. E quando eu levei isso para o grupo das mulheres, elas falaram, não, mas nem pensar, gente. Bota preto. Bota preto, Tati. O carro da gente é a nossa casa. Tem criança que passa mal, eu jogo meu sapato, pisa no banco. Eu não tenho condição de ficar lavando o carro a cada momento que meu filho ou eu cai meu batom, ou qualquer coisa, entendeu? Isso vai atrapalhar a nossa vida. Isso é um horror, não faça isso, né? Pelo amor de Deus. Então, era esse tipo de discussão que a gente tinha. E lançamos, sim, o EcoSport com o couro escuro. Então, para mim, eu acho que isso foi um momento muito interessante, muito marcante sobre o papel da mulher também, né, na decisão de um automóvel, que hoje parece básico, mas há 15 anos atrás não era. E quando a gente olha para isso... eu não sei como é hoje, mas dá para ver que a Ford, pelo menos, estava com a cabeça para frente, né? Muito para frente. Muito para frente. Disposto a, enfim, até comprar umas brigas que provavelmente internas, políticas, de orçamento e tudo mais, deviam aparecer o tempo inteiro. Né? Eu não posso negar que os meus gestores na Ford foram incríveis, me deram muita autonomia, me deram muito estímulo. Foi um momento de muita confiança, porque nada se sabia sobre isso. Mulheres e processos de decisão de carro, internet. Eu brinco, até esqueci de te falar, mas assim, o dia que a gente derrubou o site da Ford, porque naquela época derrubar o site era KPI de marketing de performance. Exato. Não aguentou. Não aguentou. A gente caiu, derrubou o site. E a galera enlouqueceu, mas aquilo era o KPI de sucesso. Então, assim, foi um momento de acho que de muita confiança. E você falou muito bem, eu acho que a Ford, naquele momento, no Brasil, ela estava muito à frente do tempo. E eu sou muito grata e foi o que me fez ficar em São Paulo, né? Sim. Veja onde estamos hoje, né? Quando você fala desse lance do intraempreender, e eu falei das empresas, das grandes empresas ali, depois da Ford aí vem Natura, né, alguns anos, e depois até a Mondelez, mais tempo ainda, né? O que assim, nessa jornada aí, em empresas maiores, mais tradicionais, o quanto que você conseguiu botar essa filosofia do intraempreendedorismo em todas elas, ou teve uma que foi mais, outra que foi menos, sabe? Sim, a Natura também, bom, a história da Natura foi assim,
eu estava num evento, naquele Hotel Renaissance, falando sobre mulheres e o processo de tomada de decisão na indústria automobilística. E aí eu estava numa roda de conversa e quem estava lá? A Natura. E aí não deu, né? Aí eu troquei o carro pelo batom e foi isso mesmo. Né? E daí eu fui para a Natura, fiquei na Natura 5 anos. E eu acho que um momento marcante na minha carreira na Natura foi no momento em que eu recebi um convite para ajudar a construir a área de insights da companhia. A companhia, ela era, naquela época, né, ainda não tinha feito essas fusões, aquisições e toda essa holding que é a Natura Co hoje, mas era um momento em que a Natura tinha uma área de pesquisa de mercado. E muito ancorada, os insights e a inovação vinham muito dos fundadores da tríade, né, do Guilherme, do Pedro e do seu Luiz. E aí, naquele momento de ajudar a construir uma área de insights, a gente teve, né, um mentor que eu carrego comigo até hoje, que é o Pierre Cohen. E eu vi que naquele momento, toda a minha história, eu entendia muito de produto, mas muito pouco de gente. Então, eu não tinha. Então, meu MBA de marketing, o tempo que eu morei nos Estados Unidos estudando marketing também, a minha faculdade de comunicação social, era tudo muito legal e muito bom, mas eu não tinha a base. Aí eu tomei a decisão junto com a Natura, e foi a Natura, putz, é até difícil falar isso, mas a Natura foi uma mãe para mim, literalmente, porque ela me deu a oportunidade de fazer um mestrado acadêmico, né? E eu passei 3 anos num mestrado de análise do comportamento humano, na psicologia. E eu não trabalhava toda segunda-feira. Você sabe o que é isso? No mundo corporativo, você não trabalhar toda segunda-feira para estudar. Cara, assim, é uma gratidão que eu tenho. Não existe mais isso não hoje, existe né? mais. Eu tenho uma gratidão pelo que aconteceu na minha vida, porque foi um momento em que eu realmente me encontrei como profissional e eu passei a entender que dali para frente o meu foco era o ser humano e não o produto. O produto, que até volta lá atrás no Par Perfeito, né? Que volta. já chamava a sua atenção, né? Já, e eu não sabia o que era isso, na verdade, né? E aí, ao longo desses 3 anos dentro da Natura, também foi sobre intraempreender. Porque construir uma área nova são as dores e delícias. Ao mesmo tempo que é super interessante e fancy e novo, é super desafiador. Porque você não é a prioridade. Você não representa nada, na nada. verdade, né? Você tem que pedir tudo. Você tem que pedir dinheiro, você tem que pedir espaço, você tem que pedir equipe. Precisa de gente te apoiando o tempo inteiro, né? Patrocinando ali o projeto. Senão fica... É porque... tirar as coisas do 0 para 1 já é complexo em qualquer situação, seja sozinho e tal. Só que quando você vai tirar do 0 para 1 e sai batendo num tanto de gente, né? Sai trombando, na verdade, que é o termo melhor, naturalmente, ou incomoda, ou do tipo, a pessoa vai ter que abrir mão de algum resultado dela para te ajudar e tudo mais. Então, acho que envolve tem uma habilidade política bem diferente do que é o cara que toca vendas, por exemplo, nessa empresa. Esse cara, as coisas vão chegando na frente e vão se abrindo para aquilo funcionar, né? Em áreas, vamos falar do core do negócio. Do curto prazo, né, Gabi? Curto prazo. Quando uma empresa ainda tem capital aberto, aí é mais ainda, porque o resultado ruim de um trimestre pode afetar um tanto de coisa e tal. Como que foi, então, essa lógica do intraempreender aí, num contexto de que, por um lado, você tem toda uma estrutura que é muito interessante, né? Como mercado, marca, talvez, que você se aproveita bastante. Mas como que você resolve esses pepinos aí? Bom, eu tive a sorte de estar no momento da Natura, que a Natura, ela era ainda apenas a Natura, não era ainda o conglomerado de outras empresas, então a cultura da Natura era algo muito forte. E a Natura sempre foi uma empresa muito pautada na sua essência e muito pautada na inovação. Então, eu me lembro como se fosse hoje, a gente estava, né, num grupo, num focus group de Cronos, né, um produto de antissinais, e a gente decidiu, Cronos naquela época, a gente decidiu experimentar, trazer para a linha o Cronos 70+.
Pô, Tati, mas... Quem aos 70 anos Os acredita sinais já apareceram, né, na prática. que né? o produto vai, entendeu? Tirar os sinais do tempo, mais conhecido como rugas, aos 70 anos. Aham. E aquele foi um dos projetos mais lindos que eu tive a oportunidade de participar, porque a gente foi para um focus group. Eu estava nessa, né, liderando a área de insights na época, na parte de cuidados com o rosto. Primeiro foi dificílimo recrutar mulheres com mais de 70 anos para participar de um focus group. Talvez hoje, 15 anos depois, seja mais fácil. Mas naquela época, era super difícil. E a gente conseguiu fazer. Né? Na época foi até a Ipsos que ajudou a gente. E aí a gente estava numa sala de focus group, e aí a moderadora, eu estava atrás do espelho, e a moderadora fazendo perguntas sobre o produto e sobre a marca e tudo mais. E lá pelas tantas, uma das participantes, uma senhora, vira e fala assim: eu usei seu produto até agora. A marca acompanhou a minha vida até esse momento. Vocês vão me abandonar? Está dado o nome de um dos artigos que eu escrevi. E isso nunca mais saiu do meu coração, da minha mente, de tudo que eu faço. Então, assim, quando um ser humano, que é um consumidor, chamado de consumidor, fala, e agora vocês vão me abandonar, não tem como se questionar se você vai lançar ou não vai lançar aquele produto. Porque aí sim a gente está falando de marcas com propósito, e aí sim a gente está falando de reputação, a gente está falando de KPIs que, infelizmente, hoje, o que eu vejo, estão desequilibrados. Né? Então, eu ainda vejo muita oportunidade de marcas trabalharem cada vez mais esses KPIs de reputação. Porque não é sobre curto prazo ou longo prazo. É sobre consistência, é sobre longevidade, é sobre propósito. Sobre coerência, né? Do discurso, da prática. Coerência no discurso. Então, não é sobre olhar para aquele produto e ver qual é o net revenue, qual é a margem, em quanto tempo eu vou, né, aumentar a minha penetração com essa marca, com esse produto. É muito mais dizer, cara, eu tenho um portfólio de verdade completo. E é isso que eu estou deixando, né, para a sociedade. O quanto que isso não... Assim... Porque quando a gente olha... Vamos olhar com um olhar bem, bem capitalista, assim, que é o contexto que, né, as empresas estão. Do ponto de vista lógico e coerência e, enfim, de discurso, de narrativa, é 100%. Só que quando a gente vai para uma indústria, existe uma cadeia de 780 passos, que é desde você criar o produto, fábrica, embalagem, distribuição, ou seja, varejo, propaganda, publicidade e tal. Então, essa decisão aqui, ela tem um impacto nessa cadeia inteira. E no fim do dia, ainda precisa dar ROI esse negócio. Sim. Né? Como que foi nessa época, e talvez não é o ROI do curto prazo, imediato, hoje, amanhã e tal, mas eu acho que a companhia também vai precisar, para apostar nesse tipo de decisão de modo geral, ela também precisa, meio que assim, que indicadores eu posso esperar aqui que me indicam pelo menos um cheiro de que vale a pena, ou está valendo a pena, ou vai valer a pena, fazer uma transformação dessa, ou no mínimo desenvolver um produto, mesmo que ele jogue contra algumas premissas mercadológicas iniciais, sabe? Olha, Gabi, eu acho que primeiro os grandes KPIs de marca. Não dá, né, para a gente não olhar para os KPIs de marca. Acho que esse é um. Acho que os KPIs de reputação organizacional são fundamentais. E acho que o terceiro é a gente entender que a gente precisa ter um portfólio completo e balanceado. Quando a gente fala de atender a necessidade, o comportamento do ser humano ou do consumidor, a gente tem que entender que não dá para falar só com uma geração. Aliás, isso eu te provoco. Se lá atrás eu lancei 70 a mais, hoje, 25% da população brasileira, hoje, em 2023, tem mais de 50 anos. Você acha que esse produto vai vender mais ou menos daqui a pouco? Com certeza mais. Claro que hoje tem outras tecnologias, tem outros conceitos, é óbvio, né? Estou só fazendo uma provocação se a gente traz isso a tempo presente.
Porque a gente tem que olhar também as tendências. Para onde que as coisas indo, vão. Né? O que está acontecendo no mundo? E eu acho que assim, uma crítica que eu faço é como é que as pessoas estão trazendo o contexto para o marketing, para a inovação, para as empresas. Qual é o contexto cultural? Que mundo a gente está inserido? Porque fazer marketing de produto para si mesmo, cara, não dá mais. E aí tem muita gente falando sobre consumer centricity. Deixa você completar a frase. Que é migué, né? Da boca para fora, ou é mais vendedor do que... É muito mais um discurso bonito do que a vida real. É isso. Que mundo... E eu me dei conta disso, Gabi, no meio da pandemia. Bom, eu sou filha de médico, minha mãe é enfermeira, minha madrinha é ginecologista. Então, assim, metade de mim veio de tecnologia, outra metade veio da área da saúde. O que mais cresce no mundo? Health tech. Uhum. Por quê? Porque o mundo... Cada vez tem mais gente, mais problema. Na verdade, o que está acontecendo é que o Brasil envelheceu. Uhum. Com o avanço da medicina e da tecnologia, a longevidade aumenta. Hoje, no Brasil, a gente tem a menor taxa de natalidade da história no mundo. A nossa taxa, não sei se você sabe, mas a nossa taxa de natalidade no Brasil hoje é 1,7. 1,7. Eu não consigo manter a sociedade do tamanho que está. Tem esses fatores, né? Eu não lembro. Eu vi esse estudo uma vez, que é para você ter uma... E é numa lógica assim, de colapso em algumas gerações, Sim. né? Se você não tem... Então, é que eu não lembro exatamente se era 2 e pouco. 2,1. 2,1, Você precisa ter essa taxa aí para que, né, o equilíbrio no médio e longo prazo aconteça da população jovem, isso, trabalhadora, parará. Exatamente isso. Eu não entendo nada, mas pelo menos eu lembrava do contexto e entendo de lógica. Mas então, você está diante de uma gerontóloga. Que é onde nós já vou chegar. Mas isso para te dizer que, assim, se a gente não olhar para o contexto... E sabe o que eu acho engraçado? As pessoas acham que isso é futuro. Não. Isso é presente. São dados demográficos. A gente está na década do envelhecimento saudável. Uhum. Estamos, não é que vamos entrar. Estamos. Então, assim, o que significa isso? Por que a OMS e a ONU trazem esse tema à tona? Por que a sustentabilidade, o ESG, está tão forte? E por que a gente está vendo tanta coisa como greenwash? Então, se as pessoas não entenderem o que está por trás desse contexto social, né, o que está acontecendo com a vida do ser humano, a gente não vai construir inovação relevante de impacto e inovação longeva. A gente vai continuar construindo inovação que vai flopar ou que vai dar resultado num curto prazo e depois barriga. Mais uma pausa, mas agora é rapidinho para te ajudar a descobrir quais são os gargalos que estão impedindo a sua empresa de crescer mais. Para isso, o GLA lançou o Diagnóstico de Growth, uma ferramenta gratuita que vai te mostrar onde está a sua principal oportunidade de crescimento. A ferramenta vai avaliar os 8 fundamentos de growth da sua empresa, dar uma nota para cada um deles e vai te mostrar qual deles que você tem que priorizar. Quer fazer um diagnóstico e descobrir onde está a sua maior oportunidade de crescimento? Tem link aqui na descrição. Eu acho que esse é um ótimo gancho aí, porque, assim, geralmente esses mundos, eles são muito distantes, né? Sim. Ou a gente tem um viés mais, botar, acadêmico, saúde, e no outro canto a gente tem negócio, tech e tudo mais. Essas coisas não se juntam. Não se juntavam até a gente... Não, mas eu acho que até antes de entrar no livro... Porque quando você começa a falar de saúde, e aí parece que não tem nada a ver com tech, inovação, mas tem tudo a ver, né? Essa própria pergunta que eu te fiz de o que é um indicador de que pode valer a pena, na prática é uma conta de padeiro muito simples, que é daqui a 5 anos esse público que é desse tamanho vai estar desse, daqui a 10 anos esse público vai estar esse, daqui a vai estar esse. E se esse público consome dessa forma, significa muito mais dinheiro entrando. É tão simples quanto isso. Agora, se você vai conseguir fazer esse movimento, que eu acho que é o desafio das marcas, né? Quando que brota aí na sua... Você falou que na Natura vem o despertar para análise do comportamento. Quando que vem
a história da saúde, a história aí sim, da sua especialização em gerontologia, né? Sim. Como que isso nasce e como que isso conversa na prática com os mundos que você sempre esteve presente? Isso aconteceu, como eu te falei lá na Natura, no Cronos 70+, plantou uma sementinha no meu coração e eu não sabia. Na verdade, assim, nunca foi tão sequencial. A minha vida nunca foi assim, né? Ela sempre foi o despertar para algo e aí eu vou e me envolvo e começo a ver que é o que eu gosto. Quando a gente viveu a pandemia, no meio do isolamento social, eu percebi que estava faltando alguma coisa muito importante e que as pessoas estavam fazendo de alguma forma, ainda que obrigadas, elas estavam vivendo a empatia na prática. A verdade é essa. Quando você viu, né, seus pais ou seus avós não podendo sair de casa e precisavam comer, como você fazia? Você empatizava. Quando o seu vizinho estava numa situação, né, complicada, o que você fazia? Você pedia para ele. Cara, foi um dos momentos mais sofridos da humanidade. E eu vi muito de perto, porque, como eu comentei, os meus pais, a minha família, tem muita gente na área da saúde. Né? Por outro lado, foi um momento que a humanidade teve de ressignificar, de entender que, antes de tudo, existe um outro ser humano na porta do lado. Né? Natal foi um Natal de distanciamento. Bad vibes, total. Bad vibes. E como é que você faz, então? E ali eu acho que foi uma tentativa de despertar da consciência, né, para a humanidade entender que o que vale na vida é o ser humano. Que somos nós. Isso não é ideologia, isso é sobrevivência. O ambiente digital, o e-commerce cresceu aceleradamente por uma condição de isolamento. Claro, existia uma tendência do e-commerce crescer? Claro que existia. Sim, uma aceleração de tecnologia, de implementação. Exato, adoção. Mas isso aconteceu em função do isolamento. Tanto é que, quando eu escrevi o livro, eu me lembro, meu último ponto final, eu estava com Covid, dentro do meu quarto isolada. E eu botei o ponto final no texto, no livro, né? Então, esse livro é um livro que ele é contextual. Né? No livro, por exemplo, eu falo sobre um dos conceitos que eu trago, é o conceito que a gente sai da era, né, da conveniência e entra na era da assistência. Então, esse é um conceito que está aqui, que eu acho que é um dos conceitos que eu mais tenho orgulho de falar. Porque se antes eu descia para ir ao supermercado ou na lojinha, era sobre conveniência. E naquele momento passou a ser sobre assistência, do verbo assistir, ajudar alguém. Isso é muito significativo. Né? Então, eu acho que muitas vezes as pessoas falam que empatia é autoajuda, e eu brinco, ela não é autoajuda, mas ela ajuda muito. Né? Empatia não é nada disso, empatia é uma habilidade. E é uma habilidade que você tem que treinar. Você muitas vezes vai errar e você tem que fazer de novo. Né? Então, tem vários estudos, eu tenho várias inspirações, a própria Brené Brown, né? A própria Esther Perel, o Jamil Zaki, que é um super professor de Stanford. Sabe, eu estudei, aprendi, né, muito com eles, com o que eles falam, e próprio Jamil fala, o professor Jamil fala, a empatia é como um músculo, se você não exercitar, ele atrofia. E eu acho que a pandemia, esse contexto, ajudou as pessoas a entenderem um pouco mais sobre isso. Mas como que isso... Porque eu acho que a grande graça da coisa é quando a gente consegue pegar, que eu acho que é um grande ponto aí que você... vou ter falado do título, e colocar isso num contexto de negócio ainda, sabe? Porque eu acho que as relações humanas, interpessoais, familiares, enfim, fraternais de modo geral, eu acho que é fácil das pessoas entenderem isso que você está falando e até talvez lembrar de 2, 3 anos atrás como que estava a situação dela. O que eu acho que é o grande ponto interessante é como que isso afeta o profissional, como que isso afeta a empresa na prática, porque a sensação que eu tenho é que
como a gente mexe em coisas muito fundamentais, inevitavelmente vão ter transformações em todos os blocos, inclusive na corporação, né? Com certeza. Acho que você tocou num ponto que é um dos pontos que eu mais gosto, que é sobre cultura. Né? Um dos capítulos desse livro fala sobre liderança empática. Né? Os líderes precisaram, nesse momento, olhar para a sua equipe de um jeito diferente. A gente tem visto, Gabi, o crescimento do burnout. O burnout, acho que tem 10 dias, finalmente ele foi classificado como uma doença do trabalho. Ele não era. E ele teve essa classificação. E aí eu te pergunto, você, que é líder, está preparado para lidar com uma equipe que de repente pode ter um burnout? O que você faz diante dessa situação como líder? Como é que você percebe antes? Como você atua? E você, como líder também, como é que você percebe que você também está pifando e que isso não vai arrastar o time inteiro e, enfim, todas as consequências dessa situação, né? Exatamente. Tirando todo o lado do diagnóstico da saúde, existe também o trabalho da empatia, que é você conseguir estar ali na prática, no momento presente, lado a lado, entendendo, olhando, ouvindo, né? Como é que você entende aquela pessoa além do crachá? A pandemia deu essa chance, quando você vai se lembrar que a gente fazia reunião por Teams e muitas vezes ainda não tinha os fundos de tela. Você invadia aquela casa. Você entrava na casa daquela pessoa. Nunca tinha visto aquele ambiente e você passa a ver, né? Você passa a saber que a pessoa tem um gato, você passa a saber que a pessoa tem uma criança que grita, você passa a saber que tem, né, talvez uma pessoa que trabalha naquela casa que passou na câmera. Isso é a realidade do seu colaborador. Então, o estilo de liderança precisou ser ressignificado. Então, eu acho que tem muito conteúdo para a gente explorar aí, que vai desde como você cria inovações baseado num processo de empatia, como você faz campanhas não estereotipadas, porque eu não estou nem entrando ainda no mérito da conversa sobre o foco do marketing em uma única geração. A gente tem visto isso muito e a gente precisa mudar esse contexto. O marketing, ele não pode ser unigeracional, ele tem que ser multigeracional. Não dá para falar só com Gen Z. A gente tem que falar com Gen Z, a gente tem que falar com millennials, a gente tem que falar com todas as gerações. Mas como que isso na prática acontece, Tati? Porque se a gente for, vamos lá, na essência do marketing, né, que é a gente conseguir botar bem simplista ali, que é transmitir uma mensagem para alguém e aquela mensagem seja despertar uma ação, um desejo, um comportamento e tudo mais, e aí geralmente no nosso caso de compra, consumo ou coisa assim, né? Essa mensagem, ela precisa bater na pessoa, né? Sim. Ela precisa ressoar nela, né? Com ela. Então, se eu tenho multigerações aqui, é muito improvável que eu consiga, com uma mensagem só, sabe, bater em todo mundo. E a lógica é o quê? É mais a gente segmentar, ou é a lógica, não, é ter uma mensagem mais... Não sei. Leia o livro e descubra. Não consegui, eu recebi semana passada, deixa eu deixar bem claro, inclusive com uma dedicatória aqui, que é pré-requisito agora para quem quer mandar livros, que agora eu tenho a coleção de livros dos amigos com dedicatória. Mas eu acho que esse é o ponto, assim, como que na prática, a gente como profissional mesmo, para onde que eu tenho que olhar? Vamos lá. Quem que cria uma campanha? Sei lá. Uma pessoa. Uma pessoa. E o líder seja um... Isso, né? Tá. Quantas pessoas... Vou pegar um dado prático aqui. Quantas pessoas acima de 50 anos hoje estão numa posição de criativo dentro de agência de propaganda? Eu chutaria que é muito pouco. Menos de 10%. No mundo. Então, o que eu tenho para te responder é sobre diversidade.
Dá para falar com a multigeração? Claro que dá. Ou você acha que o público 50 a mais quer uma marca para chamar de seu? Eles não querem isso. Eu fiz muito mais pertencer ao que já existe ali. Exato. Eu fiz uma série de estudos com esse público e o que eu mais ouvi foi: não cria uma marca para mim. Isso significa estereotipar. Eu quero fazer parte, eu quero ser incluído, eu quero poder me ver naquela situação. Então, para a gente poder construir algo que seja multigeracional, o time precisa ser diverso. E não é difícil. Só que isso não é feito. Ou quando é, muito pouco feito. E eu tenho muito, muito orgulho de falar que eu fui fazer gerontologia por isso. Como é que eu vou trabalhar com o público, que hoje é o público que eu amo de paixão, sem entender o processo de envelhecimento? Porque a gerontologia é isso, é a área da saúde que estuda o processo de envelhecimento. E sabe o que eu aprendi lá? A quebrar muitos mitos. Mas muitos. Hoje, já 25% da população brasileira tem mais de 50 anos. Você falou de dinheiro, só em consumo, 1,8 trilhões de reais gastos no ano de 2023. Em consumo. Desse público. Desse público. A gente está falando de growth. Gente, perfeito. Eu tenho 25% da população brasileira. Eu tenho 1,8 ativa, super ativa, consumindo. Um público extremamente digitalizado. Tem muito por fazer? Tem. Mas posso te falar? A pessoa que mais me manda direct é minha mãe. Tem 72 anos e continua nativa. Tá? Então, assim, a pandemia forçou a digitalização. Sim. E não adianta, assim, quando a gente... Beleza, talvez não tá digitalizado como poderia. Não é um nativo digital, mas ele é digitalizado. Sim. Basta a gente ver, eu acho que... Se a gente olha WhatsApp, por exemplo. Sem dúvida. Uma vez, eu tava num encontro, no Mastermind do Ladeira. E aí, eu trombei com uma pessoa lá e ela vendia produtos, que era muito isso, qual que é seu nicho, qual que é a sua persona. Ele vendia produtos para, eu acho que era 60 mais até, os produtos dele. E tinha uma porrada. Tinha desde curso a produtos físicos mesmo e tal. E aí, o que ele falou assim, cara, praticamente é tudo via WhatsApp. Porque nem e-mail vai bem, mas WhatsApp a gente resolve tudo. E aí, parte da discussão era, como que ele ia fazer... Porque as pessoas queriam o curso, o conteúdo em si, né? Digital e tal. E a discussão era assim, mas com plataforma é difícil, a dinâmica, o acesso. E aí a grande conclusão até que a gente falou assim, cara, então faz um curso via WhatsApp. Se é isso que... Porque é isso, talvez não é uma digitalização nível 100, mas está no nível 30 e no 30 já dá para entregar. A pessoa já compra online. Se você falasse isso pra Tati lá atrás, de que 50 a mais você tá passando o cartão de crédito no site, não faz mesmo, né? Não, até porque é mais barato, né? E não é só porque eles querem ser digital, é porque é mais barato. Eles já entenderam que eles conseguem achar os melhores. Os melhores e mais baratos. E a propósito, ainda compram pra mim também, entendeu? Então, já que eu vou comprar uma coisa pra mim, eu compro pra minha filha... Compro 2, ganho um desconto, dou pra minha filha. Gente... Todo mundo fica feliz. Né? Pelo amor de Deus, entendeu? E é sobre isso, é você adaptar a ferramenta aonde o seu público está, já dizia Elis Regina, né? Então, não é sobre a ferramenta, é sobre, de novo, o ser humano, que tá ali bombando de comprar. O shop commerce tá bombando. Então, é estar à frente e olhar para isso. É sobre novas avenidas de crescimento. E não ficar ancorado no seu ego. Vamos falar a verdade. Não vamos ficar ancorado no ego. Então, não vamos ficar ancorado porque estudos mostram que o Ocidente ainda é muito atrasado com relação à longevidade. E o olhar para a longevidade como uma oportunidade, como qualidade de vida. E aí entram
vários produtos e serviços que poderiam Sim. estimular essa longevidade, essa qualidade de vida, esse bem-estar. O Oriente está muito mais avançado sobre isso. E o tsunami está aí. O tsunami está aí. Quem surfar essa onda, inclusive no livro, capítulo 2, eu falo sobre isso e eu mostro um mapa de EdTech lá fora. Ah, que legal. Gente, é assim, quem não olhou para isso está um pouquinho atrasado. Sim. Entendeu? E eu acho que o mais interessante, desde que eu estava na RD lá atrás, o Eric falava muito assim, pô, a gente tem uma máquina do tempo aqui. A gente pode... ainda mais no SaaS, quando a gente começou, assim, pô, a gente pode ver que os caras estão nos Estados Unidos, estão 5 anos na frente, a gente vem, e o que você me falou é isso, tem uma máquina do tempo aqui, né? O que as pessoas em outros mercados e outras regiões já estão fazendo e que é um negócio inevitável de acontecer, né? Sem aqui. dúvida. Então, por que não também já investir, né, em frentes que não acho nem que é uma questão de tendência, né? Não. É só a continuidade demografia. mesmo ali. É isso. Então você vê países que já passaram por esse momento da longevidade, né? Que já tiveram o tempo de adaptação. O Brasil não teve esse tempo, né? O Brasil está ficando velho, né? O Instituto Bill Gates já tira, né, o Brasil ali na frente dos 10 países mais populosos do mundo. E a gente tem que olhar para isso e entender que isso não é futurismo. Isso é realidade. Quanto mais a tecnologia avançar, mais a longevidade vai acontecer. E o que eu faço com isso? Vale lembrar que a aposentadoria, aposentado, que é o pior termo que a gente poderia ter cunhado, é um termo extremamente antigo e que valeria muito a pena ser revisitado, porque ele te leva ao aposento, né? E não é nada disso aos 60 anos, muito pelo contrário, você tem muita vida ainda Sim. pela frente, ou no aposento não é onde você quer estar. Vale dizer que aos 60 anos você tem uma população economicamente ativa e um consumo muito relevante. Então, não é sobre futurologia, é sobre demografia. Se você quer crescer, se você quer criar novas avenidas de crescimento, e, by the way, se você quiser ser um consumidor no futuro, Sim. começa a criar agora algo que seja relevante. A pergunta que eu ia te fazer agora, que bate bem com isso, era o que eu e os nossos ouvintes e espectadores aqui, como profissionais de marketing growth, precisam já ter É porque eu falo muito sobre o ACF, né? Que é o arroz com feijão. Que é a nossa tese principal de, cara, não fica inventando moda não, vamos fazer o arroz com feijão bem feito. O que você entende que é o arroz com feijão de toda essa... É que nem é filosofia, eu acho. Não. De toda essa lógica. Essa habilidade. Que a gente, como profissional de marketing, deve ter para falar assim, beleza, eu entendi que tem algumas coisas aqui que são arroz com feijão, eu preciso entender logo, porque isso pode afetar imediatamente o meu trabalho, meus resultados, né? Eu acho que são duas coisas. Primeiro, de um lado, aquela antiga frase, não se apaixone pelo seu produto, se apaixone pelo problema, que é uma frase arroz com feijão, precisa ser olhada na prática, precisa ser feita. Porque muitas vezes eu vejo, e às vezes até em mentoria para startup, eu vejo que existe uma paixão tão grande pelo produto e você faz 3, 4 perguntas sobre o ser humano, que é quem vai consumir o seu produto, e já trava. Então, assim, tenta botar um pouquinho de lado o teu produto e tenta colocar quem vai consumir, tenta entender um pouco mais sobre aquilo. Né? Então, eu acho que essa frase do se apaixone pelo problema e não pela solução, ela é uma frase que tem que estar assim, ó, embaixo do arroz com feijão. Tem que estar, porque isso não é uma prática. E a segunda que eu acho é assim, eu vejo muito, Gabi, eu estou vendo demasiado curso de inteligência artificial, de tecnologia, e eu posso falar, eu faço todos. Eu adoro. Que tá lá na minha origem do Par Perfeito.
Mas eu vou falar para você, quanto mais curso de tecnologia eu faço, mais curso de humanização eu faço. Eu vou dar um dado para você. Esse ano, a busca por graduação em psicologia aumentou em 30%. Por que será? Por quê? A gente está vivendo uma era que o que vai prevalecer vai ser, de um lado, a tecnologia e, do outro lado, os temas relacionados ao ser humano. A cabeça funcionando, né? A saúde mental. E como é que você é marqueteiro sem saúde mental, meu bem? Conta pra mim. Como é que faz? Então, assim, não tem mais isso. A integralidade do ser humano passou a ser fundamental. Para eu ser um bom profissional, eu tenho que estar no meu melhor. E não é no meu melhor quando eu ponho o crachá. É no meu melhor quando eu ponho o crachá, quando eu chego em casa, na hora que eu durmo, na hora que eu acordo. Como é que a gente faz para se sentir melhor? Quantos profissionais de marketing hoje estão tendo que criar campanhas incríveis, estão por trás de grandes marcas e não estão no seu melhor? Sim. Não dá. Entendeu? Então, assim, a minha dica é, quanto mais você estudar sobre tecnologia, coloca na balança. Vai estudar sobre ser humano. Vai ler. Vai buscar o novo. Vai buscar o growth. Vai buscar o diferente. Sai da bolha. Até porque, Tati, tem acho que um ponto bem interessante que algumas coisas não mudam, né? E o comportamento, por exemplo, humano... Vou dar um exemplo. Tem um livro que eu gosto muito que é do Cialdini, que é o Armas da Persuasão, né? Ele é um livro muito usado pelos estelionatários aí também, porque ajuda muito a conduzir um pouco ali a forma de você comunicar que mexe com a cabeça das pessoas e tal. Hoje, você tem vários recursos para fazer isso. O vídeo, o anúncio, o não sei o quê, o vídeo curto, o vídeo longo, o criativo XYZ, a AI, a voz, tanto faz, os canais, tem tudo isso. Tudo isso é novo. Mas esse livro é dos anos 70. E é a mesma coisa. Porque o jeito que o ser humano pensa, as angústias dele, o processo de tomada de decisão, sim, tudo isso é muito fundamental. Porque tem um viés muito, quando a gente olha mais antropologicamente falando ali, é o jeito que a nossa cabeça evoluiu ao longo de muitos e muitos anos para que a gente chegasse até aqui. Então tem umas coisas muito profundas e que não é uma tecnologia X ou Y que vai mudar o negócio. Muda como que você chega uma mensagem, mas o processo e tal não muda. Então, quando a gente vai, de novo aí também no arroz com feijão ali, entender esse comportamento, inclusive vai te ajudar a fazer campanhas muito melhores, vai te ajudar a fazer criativos melhores, vai te ajudar a definir canais, né, melhores. Então, eu gosto muito dessa filosofia assim também, essa lógica de equilíbrio, né? E no mundo onde cada vez mais a AI resolve problemas operacionais, mecânicos, sequenciais, lógicos e tal, quem que brilha? É quem entende o lado complicado da coisa, que é a cabeça das pessoas, né? É isso mesmo. Eu acho que você traz dois temas legais para a gente ir concluindo de alguma forma, que é... Você falou da AI, né? Então, acho que a inteligência artificial ela tem que te ajudar a ser um marqueteiro melhor. Ela não é o marqueteiro. Ela tem que te ajudar. E, a partir daí, um tema importante é sobre criatividade. Né? A criatividade ela é uma habilidade do humano. Ela é uma habilidade constituída pelos estímulos que você tem junto aos ideais que você tem. Porque se for só sobre os estímulos, aí a AI pode fazer. Só que não é sobre isso. É sobre também o aonde você quer chegar. Qual é o seu sonho? Qual é o seu propósito? Qual é a sua meta? Isso como profissional, isso como marca. Então, o elemento humano é muito importante. E para saber aonde você quer chegar, e aí falando sobre liderança, um dos autores que eu mais amo na vida é o Simon Sinek, com Comece pelo Porquê. E o que está acontecendo é que as pessoas começam pelo what e não pelo porquê. Então eu super recomendo, é um livro que eu... Nossa, assim, eu acho que eu já li vários momentos da minha vida eu li,
o Comece pelo Porquê, porque em muitos momentos eu me peguei olhando demais para o what e não pelo porquê. E aí, cada vez que eu lia, eu falava, opa, recalculando rota. E aí eu voltava no meu porquê. Animal. Putz, muito bom. Dava pra gente ir mais longe aí nesse papo, mas eu já estourei seu tempo. Então vamos lá. Putz, eu acho que a primeira coisa de mensagem para as pessoas é. O que eu acho interessante é que, como dá pra ver, até você mesmo, a sua evolução, ela vai combinando todas essas coisas, né? Desde lá no Par Perfeito, depois as empresas, né, as multinacionais, grandes e tal, e como que esses detalhes que esses projetos vão te trazendo, talvez, eu não sei o quanto que eles vão, se incomodar é a palavra certa, mas vão despertando coisas aí em você, e no fim a gente cai numa... Pô, como que eu organizo 15, 20 anos dessas experiências e está aqui. Então, será que ele fica em pezinho assim pra gente se... Será? Não sei, tudo bem. Sei, Mas acho aí, que ó, fica, pronto, ó. mas a gente vai colocar o link também. Então eu acho que é uma mensagem muito boa pra gente, no fim das contas é isso, achar formas de crescer. É A sobre diferença isso. é que não é com a ótica AI Tech ferramenta e muito mais como que a gente mexe ali ou entende o sistema operacional mais básico de todos, né? E o mais complexo, porque a inteligência artificial, ela fala sobre padrões e o ser humano gerencia emoções. Então, eu acho que quando a gente faz uma marca, um produto, uma inovação, a gente precisa não estabelecer um padrão, mas gerenciar as diferentes emoções que você vai causar com o teu produto. Eu acho que é sobre Muito isso, foda. né? Muito foda, Tatizita. Tô reflexivo. Tem que pensar. Tem Exato. que pensar. A gente não pode ter preguiça de pensar, hein? Não é porque existe o AI que a gente vai agora começar a ter preguicinha, gente. Vamos lá, vamos trabalhar esse cérebro. Boa, não, mas eu acho que a graça é essa mesmo, é parar pra pensar e do tipo, puta, o que eu tenho que... Tem um tanto de coisa pra ajustar. Tem muita coisa pra olhar, tem muita oportunidade da liderança, a multigeração. Eu tenho uma coluna também que eu escrevo muito sobre isso na Consumidor Moderno, então todo mês eu trago algum tipo de reflexão conectado a esse tema. Massa. Né? E eu criei uma newsletter, queria até te contar isso. Criei uma newsletter, olha como o mundo tá. Eu criei uma newsletter tem 2 semanas, né? Lá no LinkedIn. Tá. Isso para te dizer, não é para fazer propaganda, é só para te dizer como é que o mundo está. Em 5 dias, essa newsletter tinha mais de 1.000 assinantes. Em 5 dias, com um único artigo. E aí aquilo me chamou muita atenção. Falou, gente, não é possível. E pessoas começaram a escrever. Né? Me mandaram mensagens sobre os conteúdos e tudo mais. Pessoas que me conhecem me mandaram pelo inbox e tudo. E aí agora exatamente essa semana, eu estou lançando um artigo na newsletter que vai falar sobre empatia e vulnerabilidade para crescer. Que legal. E é exatamente sobre isso. É sobre como a gente usa a empatia e a vulnerabilidade que Brené Brown traz para provocar o crescimento. E em todos os meus artigos eu sempre deixo algumas perguntas de reflexão. Já que você gosta de refletir... Eu gosto. Então vai ser sobre isso, empatia e vulnerabilidade para crescer. Eu vou usar isso de gancho, porque a nossa última pergunta padrão que eu faço para todo mundo é a indicação de 3 conteúdos que você entende que são interessantes para os nossos ouvintes espectadores aqui. Vamos colocar primeiro amarrado o livro e esse artigo, que quando o episódio sair já está publicado. Sim. Então você dá teus pulos, porque você já falou que vai ter, agora tem que ter. Mas a gente dá um tempinho aqui para você publicar com calma. O que são outras 2 recomendações, Tati? Eu gosto muito do Simon Sinek. Eu acho que ele é muito contemporâneo. Eu adoro. O Comece pelo Porquê, para mim, ele tem que ser livro de cabeceira. Toda vez que você começar a desvirtuar, volta para ele. E aí você vai perceber que você está desvirtuando muitas vezes quando você está sorrindo menos, você está acordando menos energizado, você está se relacionando menos, você está falando com menos gente. É porque você está muito no what e não no porquê. Então, para mim, ele não sei, ele é um livro que eu adoro. E o outro que eu
a autora, né? A Brené Brown, para mim, e a Coragem de Ser Imperfeito. Eu nunca vi um livro que é tão conectado com o que eu acredito. Que legal. E ela fala sobre isso. Eu acho que já teve umas 2 ou 3 indicações dele aqui ao longo da... Então, bom que reforça. A Brené Brown é meu benchmark. Um dia na vida eu sonho ser uma Brené Brown no Brasil. Who knows? Eu sigo o meu porquê. E manda bala. Ó, juntou os 2 mundos aí, gostei. Muito bom. Tatizeta, obrigado. Maravilhoso. Obrigada, pô, nosso papo antes já tinha sido legal, mas agora... E bom que várias das coisas aqui, eu não tinha spoiler mesmo. Eu fui descobrindo... eu fiz de propósito. Eu não te contei tudo pra você descobrir. Pra ser mais ao vivo o negócio. Muito bom, gente. Bom, aliás, te segue no LinkedIn. Qual o nome tá lá? Tatiana Grácia. Tatiana Grácia. Show de bola. Você usa Instagram também pra essas Uso coisas? Instagram, Tati Grácia, e ponho muito conteúdo lá também. Ah, nossa, depois você me ensina que eu tenho uma preguiça de usar esse negócio. Ah, tá vendo? Lá vem. Agora temos que ajudar aqui. Tem que ajudar. Colega, Ué, né? chegou aí, vai ter que... Deixa comigo. Então, Tati Grácia, Tatiane Grácia. Tati Grácia no Instagram, Tatiana Graça. né? No LinkedIn. E você que está ouvindo a gente até agora, que você tem certeza que todo mundo tem que curtir, compartilhar. Toda vez tem que pedir esse negócio, impressionante, mas tudo bem. Faz parte do jogo. Então, se você está no YouTube, tem que curtir, tem que se inscrever no canal, tem que compartilhar. Aqui no GLA, no nosso canal do YouTube, tem 300 mil outros conteúdos. Tem vídeo, tem outros podcasts, tem aulas, tem lives, tem tudo. E no Instagram, no Spotify, né, se você estiver ouvindo, tem que dar 5 estrelinhas, é obrigatório, tá? É uma regra aqui, pessoa... É o combinado. É o combinado, tem que fazer. Beleza? Muito obrigado, Tati, obrigado, galera. Até a próxima. Obrigada, Gabi. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau.